Opa, o mestre tá por aí, hein? Só um instante, mestre, que eu já mando um convite. Pronto. Tá certo? Só vocês, gente. O mestre vai demorar um pouquinho, mas ele vai vir. O mestre tá chegando aí, tá aceitando aí tá aceitando aí o convite pra gente começar. Olha aí, vai aparecer e apareceu o homem. Tá vendo? Apareceu o homem agora. Boa noite, mestre. Contra-mestre, boa noite a todos. Como eu tinha falado, uma correria, mas estou à disposição aí, né? Tem o S Mestre, Bolinha. tá cortando um pouquinho o áudio. Tá cortando um pouquinho o áudio. Deixa eu ver aqui, Deixe mestre. me ver Só um se é o minuto. meu ou se é o do senhor. Tá cortando. Deixa eu perguntar aqui o pessoal. Mestre, tá me ouvindo aí? Tá me ouvindo legal? Tá cortando um pouquinho. Aí eu gostaria de saber do pessoal se é o meu ou se é o do senhor. Está ruim. Pode falar, mestre. Tô ouvindo aqui legal aqui. Pronto. Mestre, testando Pronto. aqui o áudio, apesar do horário aí um pouco já corrido, né, avançado, mas para a gente Uhum. tirar a dúvida do pessoal aí para a questão que o senhor falou do áudio, veja aí qual é Pronto. o áudio que está. O do senhor tá Ficou ok, bom. mestre? Tá Ficou ok? bom, ficou bom, ficou bom. Ficou bom. Deixa eu Então vamos fazer. que vamos, mestre. Estou aqui à disposição. Vamos lá, deixa eu fazer a apresentação aqui para poder a gente começar com chave de ouro, tá certo? Primeiro eu À quero agradecer vontade, ao mestre. senhor pela oportunidade da gente nos conhecer melhor, apesar de a gente já ter se visto já numa roda, mas não tivemos a oportunidade de conversar, de bater esse papo, então esse vai ser o momento, tá? Então, gente, esse é o projeto Conheça os do Rio Grande do Norte, né? Como eu falei, o projeto ele vai ficar acontecendo todas as terças-feiras agora. E nós temos hoje o prazer, né, a satisfação de estar com o mestre Gideão, da cidade de Pau dos Ferros, né? O mestre Gideão, ele vai falar um pouco sobre a vida dele na capoeira, nessa região do Alto Oeste, né? Nós estamos aí com a presença da galera, do pessoal que está nos prestigiando, que veio aqui para conhecer a sua história, né? Nós vamos tentar interagir o máximo possível, né, para saber qual é a origem da sua história, a origem da sua capoeira. Eu me chamo Contramestre Cebolinha e é uma satisfação estar com o senhor. Mestre, tem aquele roteiro que eu passei para o senhor, né? Só que a gente foge um pouquinho também da metodologia, né? A gente segue a metodologia, porém a gente às vezes dá uma flexibilizada, né? Mas o que começa? Como é que começa tudo? O que começa para mim é saber um pouco sobre o senhor. Se apresente, mestre, qual o seu nome, qual a sua idade, sua cidade, para que a gente conheça mais um pouco. Ô, mestre Bolinha, desde já, em nome da família Binimbós do Oeste, né, eu me sinto privilegiado em poder participar dessa live com o senhor e peço minhas desculpas, que eu me preocupei o tempo todo com a questão dessa pandemia, com a questão do horário, porque a gente está fazendo a entrega de uma cesta básica e desde já eu peço desculpa, alguns minutos aí atrasado do horário combinado, porque eu tenho certeza que outros mestres cumpriram o horário, né? Que foi a partir das 17 horas, que estava aí combinado com o mestre Bolinha, mas eu peço minha desculpa. E vamos aqui avante para não perder mais tempo. Pessoal, me chamo Gideão de Souza Pontes, né? Nascido em Pau dos Ferros, natural de Pau dos Ferros, nasci em 1973, 47 anos, e da família Pontes, de uma linhagem, de um clã, o qual responde meus irmãos, Raimundo Ciro Ferreira Pontes, qual gravou Sertão de Metal, tem um histórico muito lindo aqui na cidade de Pau de Serra. Quem conhece a história de Pau de Serra, não descarto também de falar de Raimundo Ciro Pontes, o qual gravou o primeiro CD Sertão de Metal na cidade de Pau dos Cerros. Também tenho como origem dentro de uma família evangélica, né? Não estou falando de religião, mas
eu estou falando da minha história, do meu legado, do meu clã. E tive o privilégio também de participar do grupo de escotismo da década de 82, do grupo de escoteiro, Duque de Caxias, o qual a gente vai chegar lá, que eu tive o privilégio também de adquirir a primeira sede na antiga fábrica de macarrão, que era a antiga fábrica de macarrão, onde se ministrava as aulas de escotismo. E eu tive o privilégio de entrar no escotismo com 11 anos. E ao decorrer do... Não sei se a internet aí tá boa, Contramestre, pode me dar um retorno aí, como é que tá chegando aí o áudio. Espero que esteja chegando bem, né, porque a internet está um pouco, estou vendo aqui, está um pouco ruim, mas espero que esteja chegando o áudio aí a todos, né? E, graças a Deus, venho desse clã, da família Pontes, e tive o privilégio, como eu disse, de entrar no escotismo. Aos 17 anos, não completo aos 18 anos, fiz o alistamento militar, e antes de entrar no Exército, né, que seria por segunda categoria a servir em Mossoró, eu fui diretamente para a Polícia Militar, a gloriosa Polícia Militar do nosso estado. Então, eu tive essa satisfação. E entrando aqui um pouco sobre a capoeira, que é um contexto que nós vamos falar, com 13 anos de idade, eu tive a satisfação de fazer um passeio na cidade de Natal, juntamente com meu irmão, o professor Netinho. E nessa viagem a Natal, há um passeio na casa do meu irmão Sargento Filho, o qual também faz parte da Polícia Militar, né? Da turma de 85, meu irmão. Eu sou da turma de 90 da Polícia Militar. E ao passeio a Natal, eu já admirava as artes marciais, eu era admirador de Bruce Lee, de Kung Fu, e tive o privilégio de a primeira vez ouvir um berimbau tocando na rua Poticrete, na cidade de Natal, ali no bairro, né, das Quintas, onde eu me veio a curiosidade de ouvir aquilo que estava tocando. E quando eu vi aquele berimbau soando, eu tive a curiosidade de olhar por uma brecha do portão, e era na academia do professor Daniel, do grupo Luandaí. E aquilo me chamou muita atenção, porque eu já era fã dos filmes de Bruce Lee. Então, na nossa região, em Pau do Cerro, não se ouvia falar de capoeira. E quando eu vi aqueles saltos mortais dos alunos, quando eu vi aqueles movimentos, eu me apaixonei. Posso até dizer que foi amor à primeira vista. E chamei meu irmão Raimundo Filho, que em 1900, já no final de 1986, a um passeio de férias que a gente se encontrava na cidade de Natal. E quando a gente fez... Pois não, mestre. Foi. Conferir aqui com a turma aqui, se a minha internet que está cortando, se o pessoal está lhe ouvindo bem, né? Porque eu acredito que esteja a minha internet. Aí, se for a minha internet, eu vou dar uma reiniciada aqui, vou desligar aqui o Wi-Fi e começar de novo. Deixa eu só perguntar aqui. Tranquilo mesmo. Por favor, manda um feedback aí, gente. Veja aí como é que está a situação, mestre, para que a gente possa retomar aí. Você ouviu aí, mestre? Tranquilo. Como é que está aí a situação da internet do senhor, mestre? Não, eu queria saber do pessoal se é a minha imagem que está travando. Para o senhor, a minha imagem está travando? Ou é do senhor? Porque assim, eu lhe escuto, mas trava na hora que você está falando. Aí, manda uma resposta aí, alguém, por favor? Merenda, ou Mestre Vitor, é a minha. Não. Então vamos fazer o seguinte, mestre, eu vou salvar essa primeira parte aqui, tá? Vou deixar salva lá na descrição. Aí vou dar só uma saída aqui e volto já, tá certo? Rapidinho. Tranquilo, mestre.
E aí, gente, vamos para mais uma tentativa. Vai logo dizendo se a imagem tá boa, se o som tá legal, né? A gente quer muito que essa live aconteça. Eu quero muito que essa live aconteça, né? Para que a gente não fuja do nosso objetivo, que é o conhecimento, que é a história, né? Principalmente do mestre, que a gente já dá para perceber que o mestre é bastante comunicativo, que ele tem uma introdução muito boa. Vamos lá. Então o mestre estava falando um pouco sobre o início da capoeira dele, né? Lá em Natal, né? No período que ele foi. Ei, mestre, tava falando aqui, eu tava travando, mas dava para acompanhar. O senhor tava falando sobre o início de como o senhor conheceu a capoeira, né? A capoeira que foi em Natal, né? Assim, na academia do mestre Daniel, foi isso? Sim, senhor. Na década de 80, no certo, final de vamos lá. já quase no final de 86, eu fui um passeio, né, de férias na cidade da capital do estado, o qual meu irmão, né, é policial também, sargento da polícia da turma de 85, hoje já aposentado, sargento filho, tenente filho, o qual foi aposentado. E nesse passeio, na cidade da capital do estado, chegar no bairro das Quintas, onde ele residia na rua Poticrete, eu ouvi um berimbau tocando. Até então não sabia o que era o som de um berimbau. Eu era admirador, né, da Bruce Lee, das artes marciais. E ao ouvir aquele toque do berimbau me chamou muita atenção. E quando eu abri o portão para nossa linguagem bem aqui nordestina, para curiar ou para dar uma olhada, eu vi um pessoal jogando capoeira, que até então eu não sabia, saltando, e aquilo me chamou a atenção. No outro dia, eu falei com meu irmão, e perguntei o que era aquilo. Ele disse que era capoeira, né? Ele já morava na capital do estado. E eu pedi que fizesse minha matrícula, a minha do meu irmão, professor Netinho. E de plástico ele fez nossa matrícula, ali com o professor Daniel, do grupo Luandaê. E ao fazer nossa matrícula, a gente treinou durante aquele período de férias, que era 30 dias, e a gente fez um intercâmbio com o professor Daniel. Voltamos para a nossa cidade de origem, Pau dos Cerros. E ao retornar, a gente ficou mantendo esse intercâmbio. E nesse intercâmbio nós fundamos o grupo em Pau dos Cerros. Na época, através de fita cassete, através de uma fita de vídeo, que não tinha outro meio de comunicação. E através dessas fitas cassete, a gente ouvia, né, o mestre Suassuna, alguns mestres da época, Disseu e Suassuna, e com uma coisa muito resumida. E com o decorrer do tempo, a gente foi indo, foi se aprimorando, e já no ano de 1988, a gente já tinha um grupo formado, e a gente conseguiu fazer a primeira apresentação, isso com registro. Meu irmão, professor de Educação Física, do 14º NUR, hoje é quinta direta, responsável pelo núcleo de professores aqui da região, da nossa região. Viu aquela coisa bonita, novidade para a cidade, até então ninguém sabia o que era, incluiu o grupo na parte pedagógica do 14º NUR, ele como professor, coordenador do 14º NUR, que a direção era Dona Teresina Godini, e incluiu o grupo Capoeira. Na década de 88, mesmo na década de 88, se comemorava os 100 anos da abolição da escravatura, e o grupo teve o privilégio de ser incluído nessa apresentação, que se comemorava os 100 anos da abolição da escravatura, isso com registro, com fotos. A gente fez a primeira apresentação em Pau dos Cerros, na Praça da Matriz, que antigamente Praça do Condor, hoje Praça Senhor Monsenhor Caminha. E a gente fez a primeira apresentação, e isso impactou aqui em Pau dos Cerros, e fomos feitos convites aqui para a outras regiões, no caso Luiz Gomes, Dr. Severiano, Marcelino Vieira, e a gente começou a fazer essas apresentações, difundindo e divulgando a nossa capoeira, tendo como à frente o professor Raimundo Cid, meu irmão, que era professor de Educação Física, direcionado ao 14º NUR, hoje é a quinta direta, responsável pelos núcleos aqui da nossa região. E isso foi uma surpresa, uma novidade para a nossa região, e na década de 80 foi um impacto, vamos dizer assim, eu não tinha entrado ainda na PM, porque eu sou da turma de 90, e até a turma de 90 a gente sofreu muita discriminação,
uma dificuldade imensa, até mesmo com o nosso professor, na época o professor Daniel, era difícil uma fita cassete, era difícil um birimbau, e a gente na escassez da coisa. Mestre, Já na década de 90, não sei se o mestre quer fazer alguma pergunta. quero só fazer um comentário, mestre. Fazer um comentário. Então, só para entender, a gente está fazendo uma ligação da sua relação com a capoeira, seu início, né? Sim. Uma coluna nas suas férias em Natal, o senhor conheceu o professor Daniel, Sim. Manteve o contato, o intercâmbio entre Paulo dos Ferros e Natal, né? Sim. Aí eu lhe pergunto, mestre, nessa época, na década de 80, mais precisamente em 85, já existia capoeira em Paulo dos Ferros ou o senhor foi o pioneiro da cidade? Não é 85, meu nobre, é 86. 86. Na viagem de 86, aliás, não existia... 85 foi quando o senhor foi lá. Em 86, eu fui a Natal. No final de 86, a gente retornou. Começamos o trabalho no final de 86, 87 foi um ano de trabalho para formar um grupo. A primeira apresentação, aqui em Pau dos Ferros, historicamente falando, não existia capoeira. Nós somos precursor da capoeira em Pau dos Ferros, juntamente com o professor Netinho, Léo Batista, da língua inglesa, que nos apoiou também com esse projeto. Tem outras pessoas que nos apoiaram, como Dinade Sampaio, que era do 14º Nuro, o pessoal também que fazia parte dessa história, e nos apoiaram, porque até então ninguém sabia o que era capoeira na nossa região. Então, a primeira apresentação exibida foi em 1988. O grupo teve esse período de treinamento, com intercâmbio com o professor Daniel, entre o final de 1986 até 1988, que onde foi a primeira apresentação, onde é registrado o documento, a primeira apresentação. Então, até então, não só eu, como muita gente, não conhecia até 85 a capoeira aqui. Não existia, ninguém sabia o que era. Então, quem veio depois da década de 90, vem através dessa nossa história, com o professor Netinho, o mestre Gideão. Quem vier desse período após, vem de outra linhagem, vem de outra história, depois da década de 90, lá para 97. Já vem de outras ramificações. Vem do mestre teve um período do estado do Rio Grande do Norte. Não tem como vir de outra origem. Apesar que o professor Daniel era autodidática, O professor Daniel dizia autodidática. A única pessoa que eu via na época, o professor Daniel, falar muito era que fazia o intercâmbio, e eu tive uma vivência com o mestre Camisa do Abá da Capoeira, um intercâmbio que ele fazia através de jornal, através de cartas, que na época era o meio de comunicação. Foi a primeira vez a Bahia e outros estados, através de uma pessoa que ele conheceu, Iurushi, que era uma japonesa que ele conheceu, e ela teve as condições na época de dar uma câmera de filmagem, porque a época era muito difícil de registro. Infelizmente, Daniel perdeu muito registro devido a outros problemas particulares, que aqui são coisas deles que eu não posso falar, quem pode falar ele. E a gente perdeu alguns registros da época, A gente tem muito registro, mas como na época ele era professor, um cara já graduado, e nós ainda galgando no mundo da capoeira, esse registro era na mão do professor Daniel, que era filmagem aqui em Pau do Ferro. E só avançando um pouco aqui, meu nobre, eu consegui trazer Daniel pela primeira vez aqui em Pau do Ferro na década de 91, 92, que eu consegui trazer Daniel com equipe, já para apresentar com o grupo Luandaê, que vieram Macunlele apresentar aqui na praça, na década já de 90, quando eu já estava na polícia, mas isso eu vou falando aos poucos aqui para não atropelar muita coisa. Mestre, o senhor já relatou um pouco sobre as dificuldades que existiam, Principalmente a dificuldade de registro audiovisual. Isso aí, Sim. todo mundo passava por essa situação, que era muito difícil a gente tirar uma foto, tinha o risco de Sem queimar, dúvida. Aí, assim, o contramestre Malavelli já entra nessa parte já perguntando ao senhor qual foi a sua maior dificuldade, em trabalhar capoeira no interior do estado, E já adiantando um pouquinho mais, qual foi a sua maior felicidade relacionada ao desenvolvimento da capoeira no interior do estado? Eu quero dar uma boa noite ao contramestre Malavel, esse guerreiro da Escola Nova União, qual eu tenho uma maior admiração.
o qual a Escola Nova União vem desempenhando um grande papel no nosso estado, né? O qual tem como presidente aí o mestre Júnior Aranha. Quero parabenizar esses guerreiros, contra o mestre Malavéio, contra o mestre Malandreu, que eu sou fã desses camaradas, os caras que, falar desses camaradas, você teria o dia todo, a noite toda para falar deles. Mas respondendo à pergunta do grande contramestre, eu encontro dificuldade hoje, mas voltando ao tempo atrás, meu irmão, não tem nem palavras. Por quê? Eu, quando entrei na polícia, em 90, comandante, era coisa para marginal, coisa para bandido. Sem falar que eu venho de uma família que era evangélica, e era coisa de macumba, pegar num birimbau, e hoje eu me pergunto a mim mesmo, como eu pude ter habilidade para a época, poder esconder um birimbau da minha mãe, dos meus pais. Por quê? Porque era coisa de macumba, era coisa para desocupado, e além de eu enfrentar dentro da família, quando entrei na polícia, ainda existia esse lado profissional. Por quê? Porque eu estava numa roda de capoeira, eu como soldado na época, menor, vamos dizer, o patamar menor da classe da polícia militar, era uma coisa fora do comum. Então, eu tinha superiores ali. Então, eu não escondia aquilo, mas eu tinha cuidado, eu tinha uma habilidade para fazer minha capoeira e não machucar não a capoeira, como também minha instituição. E para responder a pergunta do contramestre, como se encontra hoje, eu fiz um desafio comigo mesmo. Onde eu encontrei mais dificuldade, eu implantei um trabalho que foi na Polícia Militar. Não sei se vocês conseguem ver aqui da PRORNE, que aqui Capoeira na Comunidade e Amigos da Comunidade, onde eu levo logo a marca da Polícia Militar, que é a Associação dos Policiais e Bombeiros do Estado do Rio Grande do Norte. Onde eu sentia a maior dificuldade era dizer que era um capoeirista dentro da Polícia Militar. Hoje eu tenho um projeto, sou presidente da Associação dos Policiais e Bombeiros, como... Presidente, desculpe, eu sou... digo já a palavra, que faltou um pouquinho aqui. Sou um dos coordenadores da associação, porque o presidente é o Sargento Monteiro. Eu sou um dos coordenadores responsável pela a questão de esporte. E dentro do esporte, eu levo a capoeira, onde é o Dia do Soldado, onde leva, vamos dizer assim, pela página maior, é a apresentação da capoeira. Sou diretor de esporte da Associação dos Policiais e Bombeiros, aqui no Rio Grande do Norte, onde eu levo o projeto da capoeira. Então, para mim, foi uma das maiores vitórias que eu consegui. Hoje eu tenho também um projeto junto com o 7º Batalhão, que é o Coronel Nautaildo, que fez um projeto junto conosco, abraçou a causa. E nós temos a quadra de esporte à disposição lá do 7º Batalhão, onde outrora eu não podia nem falar de capoeira. Então, para mim, foi uma das conquistas maiores que eu tive, foi ter esse espaço dentro da Polícia Militar e outros na universidade, na UERN, na UFER. Nós temos um projeto de extensão dentro da faculdade. Então, para mim, foi uma vitória. Sem falar, para não ser muito, vamos dizer assim, egoísta, dos grupos que apareceram na região. Por quê? O nosso projeto, quando foi feito, ele foi feito para difundir a capoeira. Então, tem outros grupos na nossa região, tem vários mestres aqui na região, que eu parabenizo todos os trabalhos da nossa região. Não vou citar nome para não ser antiético, porque eu acho que tem que falar do trabalho de cada um, cada mestre da sua escola. Mas nós temos relevantes trabalhos, não só o Grupo Birimbaus do Oeste, mas temos vários mestres aqui na nossa região, o qual desempenha trabalhos gigantes, e isso era o trabalho do Grupo Birimbaus do Oeste, difundir a capoeira independente de nome, de bandeira, de grupo. Então nós temos grupos maravilhosos aqui na nossa região. Não vou citar nome para não comprometer e esquecer de alguém, mas tem vários grupos hoje na nossa região. Mestre, a gente tem alguns exemplos, né, de vários capoeiristas que fazem parte da segurança pública do Estado, né? Que a gente falou com o mestre Shotokan em outra live, tem o mestre Vitor. Meu amigo, do Cordão de Ouro. Pois é, eles são agentes, nós temos outros que são mestres, que são professores, que fazem parte da segurança pública, né, que são agentes públicos. E eu acho magnífico essa relação, né, do respeito, né, em saber conduzir o trabalho com a capoeira, o desenvolvimento da capoeira, e o trabalho com a segurança pública, né, justamente nessa área social que o senhor está desenvolvendo.
né? Outra coisa que garante muito um trabalho ser visto com outros olhos é quando você ingressa a uma relação acadêmica, quando você traça um trabalho acadêmico, você é formado em alguma área, principalmente em educação física, eu tiro por exemplo, né? Que para mim, trabalhar com capoeira sendo professor de educação física foi super fácil, né? As portas elas se abrem com muita facilidade, a gente recebe muitos convites, e inclusive nós somos solicitados através do nosso currículo, né? Assim, mestre? E com o seu irmão, seu irmão que foi aqui, fez parte da DIRED, da quinta DIRED, eu acredito Sim. que as portas para o senhor abriu de forma escancarada, não foi nem aberta. Não é assim? Sim. E muito interessante. Aí já tem, mestre, é licença, deixa eu fazer já uma pergunta em cima do que eu já falei, mas o gafanhoto aqui, ele já fez uma pergunta que eu já ia fazer também, mas vamos lá. Ele quer saber como foi que surgiu o Grupo Berimbau do Oeste, né? Como foi a ideia de criar o Grupo Berimbau do Oeste, como foi que ele surgiu, qual tempo ele tem de trabalho, né? Como é essa relação desse trabalho do grupo na sua cidade? Pois não, meu nobre. O Grupo Berimbau do Oeste foi dado desde 1988 pelo meu irmão, professor Raimundo Ciro, o qual era responsável. O grupo ele teve um pouco anonimato, né, durante esse período por causa de uma escala que eu tinha 24 por 24. Né? O grupo ele não ficou em atuação, vamos dizer assim, de aulas, mas sempre eu dando alguns cursos dentro da Polícia Militar, quebrando os paradigmas, que era a minha luta. Eu fui na época eu não era como delegado, se chamava comandante de destacamento. Eu fui para o perímetro, mais ou menos na década de 90 e pouco, 95, 96, eu fui destacado para a cidade, para o município, que é uma comunidade do perímetro irrigado. E lá eu implantei um trabalho, como eu disse, para as redes sociais que não existia, o grupo estava em anonimato, mas o grupo existia, como parceria com o Grupo Luandaí, o qual eu deixo aqui meus parabéns ao professor de mestre Daniel, né, independente de qualquer situação, o que prega para mim foi o que camarada trouxe. Eu digo assim, meu nobre contramestre Cebolinha, muitos foi escolhido para cada papel. Tem mestre que foi escolhido para ir para os Estados Unidos, tem mestre que foi escolhido para a Europa, mas o mestre Daniel, professor Daniel Naíba, conjuntamente com o mestre Gideão, juntamente com seu irmão, o professor Netinho, foi escolhido para trazer a capoeira aqui para a nossa região, que poderia chegar, ia chegar com o tempo, mas poderia estar lá, né? E enquanto eu estava fazendo um pequeno papel aqui, eu sei que grandes mestres estavam fora do país, estavam fazendo a capoeira em outros estados, em estados maiores, e a gente estava aqui representando a nossa cidade, o nosso município e a nossa região. E nesse período o grupo estava, vamos dizer, quase anonimato, né, que era na cidade, uma comunidade. Você imagina, Pau dos Cerros, na época, para Natal, já era a última cidade aqui do Rio Grande do Norte, posso dizer. Imagina o perímetro irrigado, que já é uma comunidade, fora um destacamento distanciado, que hoje, acho que falar do perímetro irrigado, você não sabe nem quem é ainda que eu estou falando. Não chega nem a ser um... Não chega... O mestre vai entrar por aqui. Show. Vamos lá. Show. Mestre. Agora vai, mestre. Tá sendo salvo lá, tá? Pronto, mestre. Até o celular não contribuiu aqui, mestre. Mas vamos que vamos. Mas tá dando certo. Mestre, então a gente tava falando sobre a relação do interior, não era? As dificuldades de falar de trabalhar no interior, que foi uma das perguntas do contramestre Malavéia. Aí depois eu perguntei sobre a associação que o senhor faz relacionado ao trabalho da polícia com a capoeira, né? Como é que o senhor dialoga, né, essas duas relações? Eu falei um pouco sobre as áreas pedagógicas, que influencia muito no conhecimento. Eu acredito que agrega, né? Agrega valores. Hoje nós vivemos dentro da capoeira, nós sabemos que não adianta você só saber do físico, você tem que saber do intelecto, né? As pessoas querem saber se você sabe conversar, se você sabe se vestir, se você sabe se portar, e tudo isso influencia no seu trabalho, né? A forma de como você se comunica com as pessoas. Então o senhor já está se mostrando uma pessoa bem comunicativa. Eu queria até fazer uma
uma ressalva relacionada ao o projeto da área militar, né? Existe um projeto chamado ProERD, né? ProED, ou é ProERD, um projeto que relaciona, né, o esporte, faz uma analogia ao esporte, onde resgata, né, e fala, enfim, é um projeto muito interessante e eu acredito que a capoeira também deve ser inserida nesse projeto. O senhor já pensou dessa maneira também? Sim, meu nobre. A gente trabalhou, o primeiro passo, como eu disse para o senhor, é quebrar esses paradigmas, né? Eu costumo dizer, contra o mestre Bolinha aqui, não é que me exaltando, mas qualquer um que vir fazer capoeira na nossa região, ele vai ter uma facilidade tremenda, porque a gente preparou o terreno com responsabilidade, né, com trabalho, com dedicação. Hoje a gente faz live, a gente faz recardações de feira, como a gente fez uma parceria com os Jotas. Qualquer pessoa que a gente chamar em nossa região para fazer uma parceria com a capoeira, que independente seja Berimbau do Oeste, todo mundo está pronto a fazer. Pelo trabalho com responsabilidade, com, vamos dizer assim, com dedicação e com resultado positivo. Eu costumo falar o seguinte, a Polícia Militar é muito vigilante, ela não aceita qualquer coisa se vier só com blá, blá, blá. Né? Vou usar um palavra bem aqui, bem rasteiro, para que o pessoal tenha 7-1, blá, 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 para a polícia não combina. Se você não tiver um resultado positivo, a polícia não aceita. Então, graças a Deus, hoje a gente tem um espaço, se quiser fazer dentro da Polícia Militar, nós temos uma quadra de esporte, lá do 7º Batalhão, nós temos um convênio, juntamente com a PRORN, que eu já falei para o senhor, que é a Associação dos Policiais. A gente costuma falar para os alunos isso, pessoal, terminou o treino, terminou o evento, tire sua camisinha, você vai, a sua camisa de treino, se você vai para um lugar que realmente seja um bar, vai tomar um refrigerante, mesmo assim, tire sua camisa. Por quê? Quem está ali, quem está passando na rua, não vai saber se está tomando um refrigerante, você está por quê? Além de você levar o nome da instituição que é a capoeira, você está levando a instituição que é a militar, que requer muito essa responsabilidade. E eu digo com todo orgulho, não por mim, mas pelos praticantes da família Berimbau do Oeste, os praticantes da capoeira aqui da nossa região, que a gente nunca teve ocorrência relacionada a isso. Isso me deixa feliz, isso me deixa um resultado positivo. Você imagina, meu nobre contramestre, a gente abordar em uma ocorrência o cara vestido de uma camisa de um capoeirista, né? Nossa capoeira é tão cobrada, é tão, vamos dizer, sugada de certa forma, tão vigilada. Nós somos espelhos, né? E você sabe que ser espelho é complicado. Você ser exemplo é complicado. Você imagina o capoeirista ser... Ou capoeirista não, qualquer pessoa que seja, que diga que é o nome do capoeirista, esteja vestido de uma veste de capoeirista e está envolvido em qualquer ocorrência militar. Então, graças a Deus, eu falo isso com muito orgulho, não só da minha escola, como todas as escolas aqui da nossa região, que nunca houve fato dessa forma. Por isso que nossa conquista tem sido uma conquista positiva. Então, tenho a dizer para todos os projetos relacionados a... Pois não, mestre. Mudando um pouquinho o assunto, né? Vamos agora para uma prosa mais descontraída, tá certo? A gente tem um hábito aqui da nossa live, uma curiosidade em saber se o mestre já teve algum apelido e se teve, contar pra gente rir um pouquinho também, né? Já teve algum apelido da capoeira? Sim, eu tive 2 apelidos, mestre, contramestre. Eu sempre chamo o mestre assim, com todo respeito, meu nome contramestre Bolinha. 2 apelidos que eu não deixei colar. Por quê? Na época de 13 anos, 14 anos, eu não tinha nenhum conhecimento que se dizia apelido no mundo da capoeira. Né? Sim. Depois eu quero fazer só um pequeno relato com relação a isso aí. Claro, pode falar, fica à vontade. Miguel não sabia o nome de Pau dos Céus e me chamou o nome Pau Ferro. Chegou o rapaz de Pau Ferro e me colocou esse nome. Mas como eu morava em Pau dos Céus, eu não deixei o pessoal pegar esse apelido porque eu achava ridículo. E um dos apelidos também que ele colocou em mim era Lobão. Não sei se Lobão, na época, era aquele cantor que ele direcionava. Cantor Lobão. Do cantor Lobão. E outro era pro meu irmão, que até acho que o senhor está recebendo isso em primeira mão, que pouca gente sabe. Vamos lá. Axé. E meu irmão, professor Netinho, que era um galego, ele chamava Alemão, porque ele é muito louro. E a gente não tinha aquela, vamos dizer, aquela coisa fundamental do que era capoeira, e a gente descartava, achava que era um apelido formal ali, não sabia que era o mundo da capoeira. Mas se eu tivesse ficado esse contato
diário com o professor Daniel, eu tenho certeza que não seria mestre Gideão, ou seria Lobão ou Pau Ferro, né? Por nós morar em Pau do Cerro, ele não sabia chamar o nome da cidade, chamava Pau Ferro, não Pau dos Cerros. Isso E é um apelido que a gente... Pronto. que pau-ferro é uma árvore, né? Uma árvore que se dá, né? Bem resistente, e é pau-ferro devido à sua firmeza, né? Pau-ferro. Mas a nossa história aqui de Pau do Cerro é diferente. Pau do Cerro... Eu não sei se tem aí essa árvore. Não. Aqui o nome Pau do Cerro foi direcionado às oiticicas, né? Que os vaqueiros vinham, né? E marcavam o seu gado com pau na árvore. Aí, aquele gado que o senhor tinha, por exemplo, o contramestre Cebolinha tinha um gado e vinha lá, colocava o gado para beber, e ali, por passar naquela que chamava, aqui no muito centro, que hoje é o Obelisco, que era uma lagoa que existe em Pau do Cerro, porque Pau do Cerro realmente é uma baixa, é uma lagoa, ali onde principalmente ali a ótica de Doutor Santilho, ali pelo centro. Aí o gado era marcado, aí chamava pau dos ferros. Por quê? Porque o gado era marcado com pau no ferro. Aí ficou pau dos ferros. Aquela baixa ali que na enchente eu acho que foi de 2008, que alagou tudo ali o centro da cidade, não foi? O senhor conhece um pouco da nossa história. Sim, conheço. O rio alagava, eu fui a um congresso nessa época, acho que foi 2008, 2010. Foi aquele que teve a enchente que alagou uma parte de Mossoró. Aí eu passei pro Pau dos Ferros, tava aquela parte do centro, tem aquela baixa que tem aquela passagem molhada. A água estava ali no centro todo, e via tudo ali. Inundou tudo. Os comércios ali no centro era retirado todo o material, todo conteúdo de alimento. Andava de canoa porque alagava a cidade. Né? Mestre, por incrível que pareça, eu nunca fui em capoeira em Pau dos Ferros. Nunca fui. Nunca tive oportunidade de capoeira em Pau dos Ferros. Vai ser meu convidado aqui. O primeiro evento passando essa pandemia. Tô aí. Eu tenho uma afinidade, meu nobre Cebolinha. Deixa eu entrar aqui, vamos abrir um contexto aqui. Eu já fui bem pertinho. Já fui para Rafael Fernandes, já fui para Itaú, já fui para São Miguel, né? Já rodei Serrinha dos Pintos, Martins, né? Essa galera todinha aí de região, mas Pau dos Ferros não fui ainda não, capoeira. Eu tenho um aluno na cidade de Rafael Fernandes, onde desenvolve um trabalho no serviço, no serviço de projeto, né? O CFC, o professor Rodrigo, da cidade de Rafael Fernandes. Na cidade de Itaú, eu tenho o professor Matheus, que é o monitor Matheus, professor também da rede pública. Na cidade de Marcelino Vieira, eu tenho um professor Pabuloso, que desenvolve um trabalho maravilhoso. Na cidade de Gomes e Marcelino Vieira, eu tenho um professor Damião Voador. Na cidade de Matheus, eu tenho Ressaca. Fora do estado, tenho em Carnaíba, o monitor... Pronto, então, mestre, aproveitando essa deixa aí, o senhor vai falar como é que está a capoeira, ou a capoeira Berimbau do Oeste. Como é que anda o trabalho do Berimbau do Oeste? Não vamos pensar em pandemia, vamos pensar no trabalho antes da pandemia. Como é que está? Meu nobre, a gente fala o seguinte, a gente é suspeito de falar do nosso grupo. Mas quem pode falar é o senhor. Mas vamos falar da capoeira. Vamos falar da capoeira na nossa região. Fala aí, mestre, já fica à vontade aí. A capoeira na nossa região, Deus tem abençoado de uma forma maravilhosa. Nossos mestres aqui da nossa região têm feito um trabalho, os grupos têm feito um trabalho gigante, né? Não só o Berimbau do Oeste, porque eu falava Berimbau do Oeste, como eu disse, o grupo Berimbau do Oeste ele veio com uma forma de extensão, independente que fosse a escola. A gente defende uma bandeira porque a gente tem que ter uma raiz, a gente tem que ter uma história. Meus fundamentos eu busquei com o meu reconhecimento de mestre, é um mestre Dória que vem da raiz do mestre Daniel. Eu prezo muito isso, a linhagem, mas quando eu falo no contexto da capoeira, eu abranjo qualquer que seja, que defenda a capoeira, eu abraço de uma causa imediata. Tá bom, mestre? Então, na nossa região, a capoeira tem sido de uma forma maravilhosa. Dificuldade tem sim. Mas hoje, eu já faço parte da Câmara Setorial, do Conselho dos Mestres do Estado do Rio Grande do Norte. Tenho conhecido mestres maravilhosos. Cito isso, o senhor como contramestre Cebolinha, que está dando essa oportunidade para os mestres, né? Tempo outrora, essa dificuldade não existia. Hoje está aí o senhor dando essa oportunidade para os mestres se apresentarem, contar seu legado, contar sua história. Mestre, quando eu falo da capoeira na nossa região, eu ressalto a parabenizar o senhor. Quando o senhor se preocupa
em falar do mestre Deão, mestre, outros mestres que foram aqui entrevistados. Eu quero, de antemão, antes que essa live termine, eu quero parabenizar o senhor por tamanha relevância, tamanha oportunidade. Só sabe quem sofreu, só sabe quem está aqui para dizer que é uma oportunidade ímpar. Um mestre está falando do seu projeto, da sua... Mestre, Pois não. tem que pensar assim, tirar do ruim a melhor coisa que você pode extrair, né? Se a gente pensar que o isolamento foi uma coisa ruim, não foi uma coisa ruim, foi uma coisa boa porque nós estamos pensando diferente, né? Então, dentro desse pensamento, que quando todo mundo estava fazendo lives, procurando, não querendo me exaltar ou querendo defender, mas assim, eu sempre prezei em valorizar aquilo que a gente está mais próximo, né? Diz, eu quero ir para a Europa, conhecer a Europa, a capoeira da Europa. Eu quero conhecer a capoeira do meu estado. Quando eu conhecer, eu vou para outro estado. Aí eu vou seguindo. Que é a melhor forma de você conhecer o seu próprio trabalho e valorizar ele, né? Então, eu sou uma pessoa que eu tenho uma satisfação de conhecer. Tá aí o professor Golinha, que já fui várias vezes na academia dele. Quando o final de Josivan era vivo, você chegou a conhecer. Eu fui um dos primeiros daqui de Mossoró a ir para a região de Itaú, a conhecer essa região aí circunvizinha. Então, é muito bom a gente conhecer pessoas de outros lugares, né? E saber desfrutar esses prazeres, né? Então, essa região é muito abençoada com capoeira mesmo. Pois é. Eu quero agradecer aqui, presente ao grupo, né, Cordão de Ouro, ao grande mestre Iranir, a sua esposa, né, por ter pessoas fantásticas como o senhor, que desenvolve esse trabalho, ao grande mestre Arrepio, ao mestre que esteve aqui na nossa residência, teve fazendo um mapeamento aqui, a gente teve junto, ao grande mestre que eu admiro também, o mestre Chorão, e os demais mestres aí do Cordão de Ouro, e dizer para o senhor que são palavras que só tenho a dizer gratidão por tudo que o senhor está fazendo, não por mim, mas pelos mestres. E a gente está com prazer aqui, viu, mestre? A gente está com prazer aqui de tá prestigiando essa live aqui, o grande mestre Vitor também, que vem desenvolvendo um trabalho imenso aqui no Rio Grande do Norte, ao mestre Golinha, ao mestre Golinha também, a mestra Paulette, que foi uma das pioneiras, né, Sim. Foi a primeira mestra, né, de capoeira, a primeira mestra de capoeira aqui do estado. Então, a gente tem um repertório imenso de pessoas que a gente deve reconhecer. Antes de reconhecer outras pessoas, reconhecer primeiro a casa. Acho que a casa é o valor que a gente tem, né? Vou dizer uma coisa aqui. Mestre, vou dizer, se você não tiver testemunho na sua cidade, você não tem testemunho em canto nenhum, não. Se você não começar a dar testemunho na sua casa, na sua cidade, para mim o resto é conversa fiada. Por quê? Você pegar nas redes sociais, falar para o mundo inteiro, se você não começar a ter um testemunho dentro de casa, dentro da sua cidade, eu acho que para mim o resto é fantasia. Aí, aproveitando o momento, a mestre Paulette aí, eu quero deixar um abraço, a conheci aí um grupo dos mestres, através do mestre Caio, quero deixar para o Método Victor, né, o qual eu bato continência, além de uma chefe camarada, eu bato continência para esse grande guerreiro, esse baluarte, o qual eu até tremo na base falar do nome desse aí, mas aqui fica meu respeito, a minha gratidão a todos do Grupo Cordão de Ouro, esse pessoal que eu me sinto até pequenininho no meio dessa turma maravilhosa. Nós somos um grão de areia no meio dessa imensidão de mar. Sim. Né? Mestre, aí mestre, assim... Mestre, é uma pessoa fantástica, viu? Fascinante. Mestre, fascinante a forma de como o senhor conduz a capoeira do Alto Oeste, né? Do Alto Oeste. Apesar de passou alguns anos aí espalhado, né? Com a saída do Contramestre Pintado, né? Que foi para estar se dedicando mais à arte do circo. Inclusive, o senhor estava presente na live dele, né? Do Inácio Garapa Show, né? E como eu falei, eu sempre admirei essa capoeira dessa região, porque as pessoas lhe agradam, as pessoas lhe acolhem, e é muito bom e muito importante, né, como eu falei. Então, já também dando uma ressalva ao seu trabalho, eu gostaria de saber o seguinte do senhor,
né? Tem uma pergunta aqui duas perguntas, aí o senhor vai fechar com essas duas perguntas, nós vamos abrir outra para o público, né? E no final a gente faz o nosso top 10. E já quero agradecer já, viu? Foi muito bom, né? Relacionado aos desafios, né? O que o senhor enfrentou durante esse tempo todinho, né? E as decepções também, se houve as decepções durante esse período que o senhor trabalha com capoeira. E qual foi o seu maior desafio, né, nesse período de pandemia? O que foi que o senhor enfrentou de mais desafio durante esse período de pandemia? São essas duas perguntas, eu não lembro da pessoa que perguntou, eu só noto aqui a pergunta. E às vezes nem... Cuidado os cacos de vidro aí. Eu vou ser um pouco audacioso, viu, meu novo contramestre? Eu só tenho a agradecer. Desafio, eu não posso dizer que tenho, porque todo desafio eu obtive vitória. Então, para mim, não foi desafio, foi só apenas uma aprendizagem. Tudo que a capoeira me colocou, o mundo da capoeira, eu só tive vitória. Meus alunos, as conquistas, eu tenho mais conquista do que, vamos dizer assim, derrota. Eu não tenho derrota na capoeira, eu só tenho vitória, né? E as coisas que me impactaram, que me trouxeram, foi para que eu pudesse entender que eu não podia me calar, eu não podia cruzar os braços. E eu tenho a dizer que eu não fiz nada pela capoeira. Eu entendo que ainda tenho que fazer muito em retorno ao que a capoeira fez por mim. E a questão da pandemia é esse momento só que o contato com meus alunos, a saudade dos meus alunos, né? Mas entendo, sim, que Deus, tudo tem seu propósito. Então, não posso bater de frente com o grande Criador, porque eu sei que tudo está na controle de Deus. Porque eu vou em cima daquele versículo, que tudo tem seu tempo determinado. Tempo de colher, tempo de plantar, tempo de regar, tempo de chorar, tempo de sorrir. Então, se isso é o tempo de Deus, eu tenho que respeitar as determinações, o que são me dado, falar sobre religião. Mas eu estou preparado a aceitar as situações da vida, as diversidades. Mas não vou dizer aqui para frustrar meus alunos, para dizer que esse momento há de passar. E disso nós teríamos proveito. Talvez se essa pandemia não estivesse acontecendo, eu não estaria nessa live com o senhor. Eu não estaria nesse momento. Não estaria. Para tudo tem um objetivo, tudo tem um propósito. Se for o tempo de eu jogar capoeira lá na praça, ao tempo de eu me recolher, ao tempo de eu passar a capoeira de uma forma hoje na rede social. Eu falei para o senhor que é a primeira live que eu estou fazendo. Eu sou leigo às redes sociais. Peraí, mestre, então, se isso não acontece, eu não estaria aqui. É porque assim, ó, desculpa a interrupção, mas eu assisto muito programa assisto um programa que quando as coisas são exclusivas, eles fazem lá, eles cantam eles cantam a música exclusiva para aquele momento. Então, duas coisas exclusivas, eu tô batendo aqui, ó, para comemorar a exclusividade, tá bom? Tranquilo, mestre. Então, o mestre fez um Instagram para poder fazer essa live, viu? Ó. Sim, sim. Eu não tenho Instagram. Inclusive, eu estou usando o telefone agora que me arriou do meu filho. Então, eu quero dizer para o senhor que tudo tem um objetivo. Né? Talvez eu estava ultrapassado, eu sou bem claro de falar isso, não vou aqui querer só exaltação para mim, estava ultrapassado, e eu falei com o senhor hoje, né, no telefone, que a gente tem que acompanhar essa modernidade. Então, meu irmão, eu vou reclamar de uma coisa que me trouxe êxito, falar aqui com o senhor, tem o mestre Vitor acompanhando, quem diria, um pequeno mestre como eu, está outros mestres, contra o mestre Malavéu, fazendo pergunta, como outros mestres do Cordão de Ouro acompanhando essa live, deixando um registro. O que é que eu tenho que reclamar? Então, vamos tirar proveito, pessoal. Vamos saber entender a situação do momento. Vou dizer para vocês vão matar sua saudade no momento certo, na hora certa, mas espere as coisas acontecerem naturalmente, sem forçar a barra. Vamos seguir. A Bíblia diz assim, que toda autoridade é constituída por Deus. Então, vamos obedecer às determinações. Se é para usar máscara, vamos usar máscara. Se é para colocar o álcool gel na mão, vamos colocar o álcool gel na mão. Porque no tempo certo isso há de passar. Tá bom? Com certeza. Muito sábio, eu acredito que isso está certo mesmo. E aquela coisa que eu falei, que a gente conversou, né, mestre? Acompanhar a modernidade, mas acompanhar de forma positiva, né? De forma que vá contribuir para a nossa vida. Eu gosto muito de usar as palavras do mestre Canjiquinha. Para onde você for, aquilo que lhe for bom, você absorve. E aquilo que for ruim, você deixa lá. Joga fora. Joga fora, né? Pois é, joga fora. Né, mestre? Mestre, então... Infelizmente, a gente já está chegando ao fim do nosso bate-papo, né? Foi um prazer lhe conhecer, claro, como eu sempre digo,
Conhecer o mestre Gideon em 1 hora a gente não consegue conhecer. Quem quiser conhecer o mestre Gideon, vai lá na cidade de Pau dos Ferros, marca lá um horário com ele, vai tomar uma xícara de café, vai tocar um berimbau, ou vai comer um feijão com arroz, e assim você conhece o mestre Gideon, e não é só uma vez não, e várias vezes, vai no evento dele, vai na roda dele, e assim você vai conseguindo transcender, né, fazer um diálogo, construir uma amizade e conhecer o mestre, né? A nossa intenção é essa, é abrir caminhos para outras pessoas também ter essa oportunidade, né? Mestre, eu creio que todo mestre aqui que foi reconhecido a mestre, ele sofreu pedradas, reconheceu, levou predadas, que, quem é esse mestre que eu não conhecia? Mas é como o senhor disse, quer conhecer o mestre, vai lá, veja o trabalho, veja o que é o positivo, né, desse mestre. Se ele é pequenininho, vai lá dar uma ajuda. Se ele está faltando isso, se você viu um vídeo que o mestre não jogava bem, vai lá dar uma força. Eu estou aqui para receber, né? Qualquer mestre que queira vir aqui, se eu tenho dificuldade numa coisa, venha me ensinar. Eu estou aqui pronto para receber. Aberto, né? Se eu tenho dificuldade em uma coisa, vem aqui. Se você tem um conteúdo melhor, estou aqui para receber. E aquilo que você não tem também querer receber do mestre Deus, estou aqui também pronto para poder somar. A gente já está formando aqui a caravana, aqui eu, o mestre Vitor, a mestra Paulette, o contra-mestre Vertebrado, já está fazendo aqui, fretando o carro para ir para aí. Mestre, aproveitando essa oportunidade, né, que o senhor está falando sobre o reconhecimento, a mestra Paulette também está dizendo aqui que também leva um tempo para as pessoas aceitarem, reconhecer, né? Quando foi o ano que o senhor se formou, qual foi o momento que o senhor se formou, para a gente conhecer um pouco mais também? Foi num evento aqui da Prorne, eu creio que foi na 1985, salvo engano. Pessoal, se eu não tiver a data precisa, devido à correria, muita coisa, foi no evento da Prorne, da Associação dos Policiais, onde o mestre Caio esteve presente, o mestre Nelson, eu creio que veio mais 2 mestres da capital do estado, né, veio o mestre Doda, e a gente fez esse grande evento, onde na comunidade, destacamento. Por que é que eu levei para lá? Devido eu ter feito um projeto na comunidade do perímetro, eu fiz meu reconhecimento para toda a comunidade, onde me apoiou, onde eu tinha uma história de capoeira, também fiz aqui na região do perímetro irrigado, juntamente com os mestres que vieram, que era o mestre Caio, o mestre Doda, o mestre Nelson, salvo alguma pessoa que eu não estou lembrado da capital, veio o mestre Socorro, da cidade da Paraíba, mestres de outros estados estiveram presentes, mestre Léo veio do Sul. Conheço o mestre Socorro. Vieram vários mestres da região. Como o senhor me pegou assim numa data precisa, eu fico depois... Não precisa ser data precisa, não. Só eu digo para o mestre, depois eu passo todo o relato. Eu vi as fotos, eu vi as fotos desse evento. Eu fico doidinho quando tem um evento que eu não vou, assim, que é perto da minha casa, para poder... Eu conheço o mestre Nelson pessoalmente. O mestre Paulette essa pergunta com detalhes de datas e tudo certinho, tá bom? Pronto, ótimo. Eu quero agradecer. Em outro momento eu vou precisar dessa data, porque eu vou escrever um portfólio, né? Sim, senhor. De todos que foram entrevistados, eu vou escrever um portfólio. Aí eu vou mandar um questionário digital. Aí o senhor vai lá, olha, sem falar, mestre, e tem nossa biografia, se o senhor ver, tem uma biografia feito pela Câmara dos Vereadores, a moção de aplauso ao precursor da capoeira. Essa biografia, onde tem todo o relato da história do mestre Gideon, desde a entrada, como pessoa, como também na polícia militar, como também na carreira profissional. Então, tem minha biografia, uma moção de aplauso na Câmara dos Vereadores de Pau dos Ferros, também como o Dia do Capoeirista, onde se comemora também a nosso aniversário do grupo, e foi adquirido também. Tem a lei municipal aí do Dia do Capoeirista em Pau dos Ferros? Sim, já tem, sim. E é a data do nosso aniversário do grupo. Parabéns, mestre, parabéns. Parabéns, porque é uma conquista para a capoeira, né? Sim, pouquíssimas cidades do estado do Rio Grande do Norte. Foi a capoeira, né? Para capoeira. Pouquíssimas cidades do estado do Rio Grande do Norte têm esse dia específico da capoeira. Eu conheço o senhor, conheço lá em Porto do Mangue, né? Foi através do mestre Curió na época. Teve o mestre Tião também, que ele falou, que lá na cidade dele, de Barros também tem a lei municipal, né? Eu conheço esses três. Né? Mestre Sapão, que Mestre Sapão. Eu conheço esses três por enquanto. Parabéns, né, pela essa conquista.
E nós vamos agora para o nosso final. Eu vou deixar o senhor finalizar tudo. Vamos fazer uma brincadeirinha assim? É um top 10, né? Eu faço umas perguntas, uma pequena pergunta, e o senhor responde com uma pequena resposta, certo? Que é assim, ó. Eu vou lhe perguntar um mestre, aí com uma palavra, o que vier na sua cabeça, você vai dizer. Né? A primeira pergunta, um mestre, o senhor. Daniel. Certo. Uma música. Pega pesado, né? Assim, vou tirar de uma vez. Vou dizer aqui, você não sabe o valor que a capoeira tem. Ótimo, show de bola essa música. Um toque, mestre. Iuna. Um jogo. Iuna. Uma referência. Mestre Caio. Um cantor. Um cantador, né? Um cantador, na verdade. Suassuna. Um jogador. Mestre Camisa. Show. Uma inspiração. Neguinha. Eita, travou. Uma inspiração, mestre. Não ouvi, não. Uma inspiração. Mestre Gideão. Poxa. Algo que foi marcante na sua trajetória da capoeira. Os primeiros movimentos vistos na academia do professor Daniel, década de 86. E para finalizar e fechar tudo, uma frase. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Show de bola. Mestre, os momentos finais, já quero agradecer desde já à merenda que esteve presente até agora, ao mestre Vitor, que sempre está conosco, ao mestre Golinha, que não perde um, a mestre Paulette, que apareceu aí, um abraço. A essa garota aqui, que tem o nome difícil, tanto o primeiro como o segundo, mas obrigado. Ela sabe quem é. Só uma pergunta aí, mestre. Grupo, Cordão de Ouro. Até vai ser top 11. Mas peraí, ao contramestre Hulk, a Gafanhoto, ao meu amigo Golinha, ao professor Bibi, a Capoeira Osmo, né, o contramestre Cleito, que tá à frente, a Lady Mar, ao Quital dos Paranauê, ao contramestre Figura e ao mestre Golinha. Então agora, a partir de hoje, vai ser um top 11, não vai ser mais top 10, né, com sugestão do mestre Gideon, top 11, um grupo, vou botar aqui, um grupo, certo? Mestre, então agradeço a todo mundo, né? Agradeço já desde já esse nosso projeto Conheça os Mestres do Rio Grande do Norte. Nós estamos aqui com a presença do mestre Gideão, né? Da cidade de Paulo Serra. Gratidões finais, do grupo Berimbau do Oeste. Então, mestre, é com o senhor aí, o senhor resolve a história agora. Quero agradecer a todo o grupo, a todos que assistiram, independente de escola, mas eu quero puxar aqui um pouco ao pessoal do grupo Berimbau do Oeste, ao professor Damião Voador, ao formado Rodrigo, professor Damião da cidade de Luiz Gomes e da cidade de Major Salles. Quero agradecer ao formado Rodrigo, o qual representa um trabalho na cidade de Rafael Fernandes. Quero agradecer ao monitor Matheus, da cidade de Tabuleiro Grande, Itaú. Quero agradecer também ao professor Gevaso, da cidade de Marcelino Vieira. Quero agradecer ao monitor Ressaca, da cidade de Martins. Quero agradecer ao monitor Pica-Pau, da cidade de Macaíba, lá no Pernambuco, o qual faz parte da família GCBO. E gratidão, sem nenhuma dúvida, à família Cordão de Ouro, através do contramestre Cebolinha, o qual deixo meu abraço a todos, sem exceção da família aí, sem nenhuma, vamos dizer assim, extensão para qualquer pessoa, seja esse abraço a todo o pessoal do Grupo Cordão de Ouro, o qual tem uma admiração, o mestre Arrepio, que tem esse memorial da capoeira que nos abraça, que os eventos aí Natal é fantástico, dado esse espaço aí ao Memorial da Capoeira, que para nós, do nosso estado, eu me orgulho de bater no peito e dizer, nós temos um local para fazer nossos eventos na capital do estado, que é ali na sede, no Memorial da Capoeira. E o baluarte aí do Cordão de Ouro é o mestre Airani, juntamente com suas esposas e demais irmãos da família Cordão de Ouro. Ok, mestre. Então, eu que agradeço a todo mundo que mais uma vez, a todos os mestres, né? E lembrando, mestres de capoeira do Rio Grande do Norte, eu vou estar perturbando vocês daqui a pouco, vou estar entrando em contato, né? O projeto ele não tem
ele não acaba quando o isolamento acabar, ele só acaba quando o último mestre de capoeira for entrevistado, o último mestre de capoeira for feito a conversa e ter o registro audiovisual, né? E futuramente a gente pode produzir até um material mais didático, beleza? Então, mestre, obrigado. Tamo Mestre junto. Pauleto, mestre Vitor, Tamo junto nessa jornada.